Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Charles Spurgeon. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe aqui também o seu like nesse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar para vocês por que Charles Haddon Spurgeon foi conhecido como Príncipe dos Pregadores. Charles Spurgeon era inglês, batista, pregador, escritor e seguidor da teologia calvinista. Ele era altamente respeitado pelos cristãos, ao qual ele recebeu esse título interessante de Príncipe dos Pregadores. Spurgeon começou a pregar aos 16 anos e aos 19 ele já se tornou pastor titular da sua primeira igreja. Apesar da juventude, os sermões de Spurgeon apresentavam uma enorme maturidade teológica, o que lhe rendeu grande atenção por parte das pessoas e das autoridades. Historiadores estipulam que Charles Spurgeon tenha pregado para milhões de pessoas face a face, numa era onde não havia microfones, alto-falantes ou qualquer sistema de amplificação. O título de Príncipe dos Pregadores se dá pelo fato de Spurgeon ser totalmente inovador e inspirador. Ele era descrito como um pregador envolvente, carismático e totalmente dramático. Frequentemente, ele mesmo encenava sobre as histórias bíblicas. Ele usava cada espaço do altar e até corria por todo o púlpito de um lado para o outro. Os seus sermões eram cheios de histórias que capturavam o coração das pessoas mais simples e principalmente falava sobre assuntos na qual essas pessoas conseguiam se relacionar, como morte de crianças, morte infantil, pais enlutados, arrependimento da prostituição e outros assuntos. Os seus sermões eram cheios de ilustração, cheios de emoção e altamente envolventes. As formas dramáticas aplicadas por Spurgeon parecem normais nos dias atuais, porém eram bastante chocantes na época. Muitos líderes religiosos criticavam o jovem pregador pelo seu estilo inovador, as suas maneiras e até mesmo pelo seu visual. Muitos desses ministros e autoridades religiosas tratavam abertamente, até com desprezo, o que eles mesmos chamavam de sensacionalismo. De qualquer forma, posteriormente, muitos desses críticos vieram a copiar o estilo e até mesmo pregar os sermões que Charles Spurgeon pregava. Estima-se que Spurgeon pregou para mais de 10 milhões de pessoas. E o sermão de domingo era preparado no sábado à noite, e o de domingo à noite ele preparava no domingo à tarde. Ele falava em média 140 palavras por minuto durante 40 minutos. Ele pregava em casamentos, funerais e outros tipos de convites na qual ele recebia. Antes dos seus 20 anos, ele já tinha pregado mais de 600 vezes. Ele pregava cerca de 10 vezes por semana. E tinha o hábito de ler 6 livros por semana. E costumava se lembrar de tudo que ele lia. Ele pregava de forma improvisada e na maioria das vezes o seu esboço não tinha mais do que uma só folha. Uma secretária da igreja anotava todo o seu sermão e aí Spurgeon revisava o sermão na segunda-feira pela manhã. Então, na terça-feira, esses sermões eram impressos, traduzidos para diversas línguas e vendidos. Os sermões chegavam a lugares remotos como o campo e até mesmo a Austrália. Em 1865, Spurgeon vendia cerca de 25 mil sermões por semana. Eles foram traduzidos para mais de 20 línguas diferentes e estima-se que ele vendeu cerca de 100 milhões de cópias. Para encerrar, um dia, Charles Spurgeon estava testando a sua voz em um grande galpão quando ele gritou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Um trabalhador que estava trabalhando em uma balsa próximo ao prédio ouviu a voz de Spurgeon e entregou a sua vida a Cristo. Charles Spurgeon foi considerado o maior pregador da sua era.